Olá, tudo bem? Eu sou o Cadão e eu estou aqui para compartilhar com você técnicas e ferramentas que eu utilizei para conseguir gerar um emagrecimento de 25 quilos do meu peso. Eu tenho buscado estar justamente disponibilizando conteúdos de valor para você, para poder estar realmente te ajudando nessa jornada. Portanto, eu te peço para que você, depois de assistir esse vídeo, coloque aí um comentário, dá um like se você gostou, dá um dislike se você não gostou, me diz o que você acha, o que você deixou de achar, o que você acha que eu poderia estar aqui assim buscando colaborar mais, porque o propósito é eu realmente estar conseguindo ajudar e colaborar com o seu processo de resgate e conquista da sua saúde e do peso adequado para você. Né? As últimas pesquisas têm mostrado que a população mundial ela vem engordando, principalmente depois da década de 70, né? Principalmente depois que houve toda aquela alteração na indicação do que a gente deveria estar comendo. Né? Eu, por exemplo, quando eu nasci, isso já estava pronto. Né? Eu sou de 74, então eu já peguei essa alteração realizada, mas tiveram pessoas que viveram antes disso. E quem é de antes da década de 70, né? Se você for olhar os vídeos, fotos e coisa e tal, as pessoas não tinham a obesidade que se tem hoje em dia, as pessoas não tinham aquilo, inclusive, que ficou chamado de barriga de trigo, barriga de glúten, tem livros falando sobre isso. O vilão não é meramente o trigo, o vilão não é meramente o glúten, eles são alguns elementos que estão aí também, né? Tanto o trigo quanto o glúten, hoje em dia tem vários estudos que dizem, que indicam fortemente que eles são altamente nocivos, tá? Uma das coisas que eu realmente cortei e que me ajudou nesse processo de emagrecimento foi justamente tirar o trigo, tirar o glúten, tá? Nossa alimentação está muito marcada pela presença de alimentos com base em trigo e base em glúten, mas essa vai ser uma outra postagem, porque hoje o que eu estou querendo compartilhar com você é outro assunto. É um assunto relacionado a uma similaridade que existe muito grande entre duas, até mais, questões que envolvem o ganho de peso. A gente tá passando por um momento em que tem muitas coisas que nos fazem engordar, né? Se você já acompanhou outras postagens minhas, você vai estar vendo que a gente pode engordar por ficar estressado, porque os hormônios de estresse eles são engordantes. A gente pode engordar por causa da alimentação. Uma das questões é por causa dessa alimentação altamente rica em trigo, em carboidratos, riquíssima em açúcares. Né? Um equívoco que aconteceu em alguns estudos, que hoje em dia já está se revertendo, é que se condenou gravemente as gorduras foram passadas ao ostracismo, e para se poder estar se adicionando sabor às comidas, passou-se a adicionar uma quantidade muito grande de açúcares em geral, né? Ainda fizeram o tal de xarope de milho alterado, não sei o que, esse negócio adoça, tem 3 vezes mais calorias do que o açúcar normal, e é 5 ou 4 vezes mais barato, então é uma coisa realmente muito forte. Aí junto disso, você tem toda uma indicação alimentar direcionada para questões de se comer muitos grãos, muitos cereais e essas coisas todas, e isso tudo disponibiliza no nosso corpo uma quantidade muito grande de carboidratos, de açúcares. Isso aumenta a presença de insulina, isso faz inevitavelmente a gente estar gerando um acúmulo de gorduras, isso faz parar o processo de emagrecimento, e é uma coisa realmente que precisa ser mexida, tá? Agora, além disso, além desse fator, né, que é um dos fatores alimentares que hoje em dia contribuem e direcionam muito para a questão do ganho de peso, e por se dificultar muito a redução do peso, nós temos também questões psicobiológicas, como eu já falei em outras vezes. A gente tem uma questão que é o quê? Que é o nosso corpo, né? Ele gera uma memória de peso. Então, a partir do momento que você engorda uma vez, ele gera essa memória, e aí, para você poder estar mudando essa memória de peso, você tem que estar aplicando alguma técnica específica, você tem que estar mudando o seu mindset, a sua programação
profunda a respeito da sua autoimagem. Uma outra questão está relacionada a que em situações, como eu já comentei, em situações de estresse, o nosso corpo ele simplesmente baixa o metabolismo. Por mais que você coma menos, você vai queimar menos e pode até ficar sem comer nada e continuar aumentando a reserva energética.